Fala, juventude! Seja bem-vindo ao canal Raiz da Liberdade aqui no YouTube. Hoje tem um programa muito especial para vocês. Estamos recebendo o vice-governador do estado de Mato Grosso, Reinaldo Moraes, mais conhecido como Rei do Porco. Está aqui comigo também o Tiago, a Maria. Maria tem novidades que ela participou do encontro nacional, né, Maria? Ela vai contar um pouquinho hoje pra gente. E o Thiago foi junto Fui também. junto, pô, você esqueceu. Tava lá também. Caramba, porque o pessoal nunca, o Nacional repostou a gente do Novo Jovem, e nesse dia que eles foram lá, repostaram a gente, ficamos todos orgulhosos, assim, da gente estar lá na página do Nacional, né? Marcando presença no encontro nacional. Foi bom demais. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, mas hoje estamos recebendo aqui nosso vice-governador do Partido Novo e vamos saber tudo dele. Vamos perguntar tudo. Ele não sei porque você topou vir aqui, hein, Reinaldo? Mas você vai ver que as perguntas aqui não vai ser fácil. A juventude está preparada aqui para fazer muitas perguntas para você e eu já vou começar com uma aqui. Porque antes de você se apresentar, eu já quero saber, porque na hora que ele foi anunciado, saiu nas manchetes lá, Reinaldo Moraes, vice-governador, o Rei do Porco, saiu aquele vídeo que viralizou, mostrando ali você ali orando no pé do Bolsonaro ali, e o rapaz lá lavando o pé dele. Conta pra gente sobre isso, que muita gente não entendeu. Vamos deixar claro essa situação aqui. Primeiro, agradecer aí, José, você, ao Tiago, ao Maria Eduarda, pelo convite de estar aqui conversando, né, aqui no Raiz da Liberdade, com a juventude do Novo e com toda a juventude do Mato Grosso e do Brasil, né? Porque o canal de vocês é bem conhecido e com certeza vai poder atingir aí milhares de pessoas. Para mim é um privilégio, eu sempre gosto, só tem uma coisa que eu gosto mais, que é aprender. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de estar com alguém para poder ouvir, para aprender, isso eu gosto muito. E estando aqui hoje para poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha história, da minha trajetória, também é uma maneira, né, de falar com os jovens. Hoje em dia está tão difícil de você ter referenciais, de você ter exemplos, ou de você ter uma inspiração para você poder seguir, né? Então, eu acredito que esse bate-papo aqui vai ser muito bacana, então vocês fiquem à vontade. Não existe pergunta ruim, existe sim respostas ruins, né? Então, eu estava brincando com vocês agora há pouco, a minha vida é um livro aberto, né? Porque como eu escrevi um livro contando a minha história, da minha família e também minha carreira profissional, então praticamente muitos detalhes da minha vida já estão aqui nesse livro Segredos de Pai para Filho, que foi um dos livros mais vendidos no Brasil, ficou várias semanas no mais vendido, Media News, no Publish News, na revista Veja, né? Hoje ele já está traduzido para o inglês, para o espanhol e sendo traduzido agora para o coreano. Então, trouxe de presente pra gente? Esse aqui eu trouxe para vocês. Opa! Só que Vamos ter que dividir? Não, dividir não. Primeiro as mulheres. É isso aí. Pode ter certeza que eu vou ler, porque eu estava me preparando para o podcast e eu estava vendo que tinha um livro que você escreveu e eu adoro ler. Então, muito obrigada pelo presente. Então, tá Saiba bom. que será lido. Então tá. Então, começando a primeira pergunta, né, que vocês estavam... Uma bem polêmica. Falando a respeito daquele dia que o presidente Bolsonaro esteve comigo na nossa propriedade aqui no Mato Grosso, na nossa fazenda, lá onde nós temos uma das nossas criações de suíno. Graças a Deus, a gente tem um relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro já há muitos anos, né? Uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu aprendi a respeitar, não só ele, mas toda a sua família, né? Nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, o Eduardo, Flávio, Carlos, todos. E num convite, um dia ele me ligou às 6 horas da manhã, Reinaldo, como que você vai estar aí a semana que vem? Eu falei, presidente, por quê? Ele falou, não, queria ir fazer uma visita, passar aí, todo mundo fala a respeito daquela leitoa aí na sua fazenda, e eu vou aí querer comer uma leitoa com você. Eu falei, senhor, será muito bem-vindo, né? Aí ele ainda brinca assim, falou, apesar de eu ser palmeirense, né, mas eu vou aí, o leitoa como? E aí ele esteve conosco, veio participar até de um momento, que estava tendo as campanhas municipais, esteve lá em Diamantino, apoiando a candidatura, né, do Chico Mendes, do meu amigo Chico Mendes, que foi eleito prefeito lá de Diamantino, e aquela noite ele passou conosco lá na fazenda, dormiu lá, toda a sua equipe dormiu na fazenda junto, e teve um grupo de pastores que foram nos procurar fora da agenda, pedindo
Eles estavam fazendo um trabalho já há muitos anos, né, de colocação de marcos em alguns locais específicos, orando e consagrando a terra, e eles tinham feito isso lá na fazenda e pediram se teria oportunidade de estarem orando com o presidente Bolsonaro. E aí eu perguntei a ele, e ele, como sempre, uma pessoa muito aberta, muito temente a Deus, ele falou: Reinaldo, não tem problema nenhum. Então um desses pastores foi lá ungir os pés do presidente Bolsonaro, e eu estive ali junto com ele na época, a gente orando, intercedendo, abençoando e pedindo para que Deus mesmo pudesse estar livrando seus passos, né, livrando de queda, livrando, né, de ataques. E você sabe que teve uma coisa interessante que ninguém sabe, a primeira mão aqui, eu vou estar falando aqui no podcast Raiz da Liberdade. Alguns dias após aquele episódio, que acabou viralizando na época, e agora por conta da campanha retomar esse assunto, e muitos até tentando trazer de uma forma pejorativa, sabe, de você estar ali, né, beijando os pés do presidente, como se fosse algo assim... Estivessem endeusando ele. De né? menosprezo, ou então, né, tivesse dando importância demais. Primeiro, que quem nos ensina a lavar os pés foi Jesus, né? Jesus foi o primeiro que lavou os pés. E ele disse que quando nós temos aquele que é seu maior, tem que ser o menor. Então, o ato de você se submeter mostra grandeza e não mostra, né, queda ou você está se rebaixando. Não, para mim aqui não foi nada em rebaixar. Se precisasse fazer, eu faria de novo, né? Porque honrar a autoridade, você dá honra àquele que merece, nada mais do que justo e está de acordo com a palavra de Deus. Mas um fato interessante é que depois de alguns dias, se vocês forem ver, resgatar a data daquele vídeo, vocês vão ver que o presidente Bolsonaro ele foi internado, porque ele estava com uma inflamação na perna, uma erisipela, e ele ficou alguns dias lá em São Paulo internado. E você sabe em qual perna que deu essa doença? Justamente a perna que nós não ungimos. A outra que nós ungimos não aconteceu. E geralmente quando acontece isso, ela acaba acontecendo nas duas pernas. E ainda o pastor, quando foi embora, porque estava muito tumulto, muita gente, ele falou: Reinaldo, nós deveríamos ter ungido as duas pernas dele. E ungimos só uma. E na perna que nós ungimos, a doença não acometeu. Você acredita que ele saiu daqui do Mato Grosso, ligou o presidente Bolsonaro e falou: então venha ungir minha outra perna aqui. Ele saiu daqui, foi lá no hospital para poder ungir outra perna do presidente Bolsonaro. Né? Então, tem coisas que vão muito além do natural, muito além do que da chacota que as pessoas querem fazer. Mas existem princípios, valores e existe o mundo espiritual. E eu creio nisso. Que massa. É muito bom ouvir o senhor falar disso. Eu sei da sua ligação com a Comunidade das Nações, né, do Bispo JB, da Bispa Dirce. Tem uma igreja aqui em Cuiabá, né, Comunidade das Nações. Sim. Pastor Júnior Cabral, né? Júnior Cabral. O Bispo JB e a Bispa Dirce são mais do que nossos pastores, nossos bispos, são amigos pessoais, são pessoas, assim, extremamente comprometidas com a palavra de Deus, pessoas íntegras, honestas. E hoje tem igrejas espalhadas aí no Brasil e no mundo todo, né? E nós temos aqui o pastor Júnior Cabral, que é um discípulo do Bispo JB, e tem a igreja aqui já há 5 anos, e a igreja crescendo e atendendo pessoas, motivando os jovens para que eles possam acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos, né? Porque a palavra de Deus, ela nos diz isso, né? Ela diz que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, se nós cremos, nós temos um Deus grande, nós também podemos sonhar com coisas grandes. Tá, próxima pergunta, que eu acho que a gente já avançou um pouco demais. Quando saiu que o senhor ia ser vice que a gente ia coligar isso aí, vice do Wellington, teve o nome Rei do Porco. E acho que muita gente não sabe do porquê o senhor é o Rei do Porco. Então, se o senhor quiser contar um pouquinho da sua história de empreendedorismo, como você virou o rei dos porcos, vamos dizer assim. Um pouquinho da vida, de onde saiu, como chegou aonde está. E o nosso objetivo aqui também com o podcast é trazer um pouco de conhecimento para os jovens no empreendedorismo. E é uma excelente referência, então... É porque no meu caso mesmo, eu não conhecia antes de você se tornar vice-candidato a governador. E aí, na hora que surgiu lá, Rei do Porco, como assim? Aí eu um nome muito marcante. Né? Um nome forte, assim. Aí a gente fica, por que Rei do Porco? Eu fui particularmente lá no Google entender isso aí. Então,
Explica pra gente aí, que nós vamos colocar na nossa rede social pra galera já saber de cara. Tem uma história muito interessante com essa questão do Rei do Porco e do início. O início ele começou bem despretensioso. Eu comecei trabalhando quando eu tinha 6 anos de idade, meu primeiro emprego. Esse ano eu completo 50 anos de trabalho, ininterrupto. Nunca deixei de trabalhar até os dias de hoje. Comecei trabalhando atrás de um balcão de uma mercearia, fazendo pacotes, levando compra na casa das pessoas, né? Depois eu já trabalhei vendendo sorvete, vendendo algodão doce, vendendo bicho de pelúcia de porta em porta, pegava os bichos de pelúcia e saía batendo de casa em casa, de loja em loja, vendendo, catando latinha, ferro velho na rua, lavando carro de vizinho, entregando flor em floricultura, já trabalhei de cobrador, já trabalhei de vendedor, trabalhei de babysitter cuidando de criança, trabalhei de secretário, de secretária em consultório médico, de faturista, de servente de pedreiro. Então, quando eu estava escrevendo o livro, conversando com meus filhos em casa, eu me lembrei de mais de 25 profissões diferentes que eu tive durante essa minha trajetória profissional nos dias de hoje. Você é casado? Sou casado com muito bem casado, por sinal, com a Eliane Moraes, minha linda e amada esposa, há 32 anos, minha única esposa, né? E temos 3 filhos, o Matheus, a Ana Carolina e a Ana Beatriz. Legal, é bom que lá a sua esposa não vai precisar contratar marido de aluguel para fazer as coisas que o Rei do Porco faz tudo. Olha, eu até sei fazer, sabe? Mas hoje faço menos, mas eu sei fazer. Minha mãe sempre ensinava uma coisa: se você quer cobrar, você tem que saber fazer. Não é verdade? E uma das profissões que eu tive, depois eu vou voltar na história aqui do Rei do Porco, eu não esqueci não. Tá. Uma das coisas das minhas profissões foi empregado doméstico. Né? E você fala, mas você trabalhou de empregado? Eu trabalhei de diarista, durante 2 anos. Trabalhei de faxineiro. Então, o que tinha? Nossa família é uma família muito humilde. Meu pai trabalhava em oficina mecânica, funilaria, pintura. Minha mãe era empregada doméstica. Depois ela começou a trabalhar num hospital como telefonista. Depois de telefonista ela foi trabalhar de auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem, até que ela se tornou enfermeira. Mas ela trabalhava muito, então ela o dia todo fora de casa. Minha irmã também trabalhava, então tinha que contratar pelo menos uma diarista, uma vez por semana, para dar uma faxina, porque senão elas não davam conta de manter a casa toda limpa e organizada. E eu me lembro, aí, no auge dos meus 12, 13 anos, o sonho de todo menino era ter o quê? Um videogame. Na época, né, era o Atari, que era o sonho de consumo. E aí eu não tinha condições de ter um videogame. Minha mãe não tinha condições de comprar. E aí um dia, ela chegando no final da tarde do trabalho, a diarista estava lá, tinha acabado de fazer a faxina dela, e minha mãe chegou e foi pagar a diarista. Na hora que ela tirou aquele dinheiro do bolso, né, e foi entregar o dinheiro para a diarista, eu olhei aquilo e comecei a ver ali videogame escrito naquelas notas, né? Aí eu pensei assim, se a mamãe tá pagando para alguém, por que ela não pode pagar para mim? E eu fazer a faxina. A diarista foi embora. Falei, mamãe, eu estou abrindo uma empresa de terceirização de serviços domésticos. E aí eu queria propor para a senhora, né, de eu fazer faxina em casa. Ela olhou bem para mim assim e falou, Reinaldinho, você me conhece. Você sabe que eu sou rígida, gosto das coisas bem feitas. Você vai dar conta? Falei, fica tranquilo. Vamos fazer um teste 2 semanas. Libera ela 2 semanas e eu trabalho 2 semanas em casa. Se a senhora não gostar do meu serviço, a senhora pode me dispensar. E ela falou, beleza. Com isso daí, eu trabalhei 2 anos de empregado doméstico para minha própria família. Eu que limpava, eu que cuidava, eu que fazia limpeza. Nós morávamos numa casa de madeira e o piso era de assoalho, aquele vermelhão, né? Paz, eu ficava a tarde toda passando ali a palha de aço. Depois eu vinha com a cera. E eu não gostava de cera líquida não, que era mais fácil, tá? Aquela cera de pasta, porque ela dava mais brilho. Eu passava aquela cera em pasta, deixava ela secar bem. Depois eu vinha com o escovão, dando lustre, eu pegava aquelas cobertas velhas. Aquilo parecia um espelho, o chão da casa. Moral da história, fiquei 2 anos trabalhando como empregado doméstico e com o dinheiro das diárias eu comprei meu videogame. Né? Sim, então, conquista, né? O resultado do trabalho. Então, a minha vida toda eu trabalhei, desde pequeno. E depois a minha mãe foi morar num sítio, próximo a Maringá, que era a cidade onde eu tinha nascido, em Mandaguaçu. Um sítio bem pequeno, 3 alqueires, uma chácara, bem dizer. E lá ela criava alguns
porquinhos, uma vaquinha de leite e tal. E eu lembro que eu cheguei um dia lá e uma porca tinha parido, ela falou, Reinaldo, vou te dar uma leitoa de presente, né? Aquela porquinha caipira, pretinha. Eu falei, maravilha. E aí ela me deu a porquinha e eu comecei a cuidar daquela leitoinha, né? E eu morava em Maringá, meio de semana estudando, estudei minha vida toda em colégio público, e no final de semana eu pegava uma circular e ia até o sítio. Descia na beira da estrada, depois tinha 5 quilômetros a pé para chegar até o sítio, e eu ia toda sexta e voltava no domingo à tarde para estar na escola na segunda-feira pela manhã. Então, quando eu chegava lá no sítio, minha mãe fazia queijo, e você já viu como faz queijo, daí você coloca ele, né, para poder escorrer, para tirar o soro, fica só aquela massa, né, do queijo. E aquele soro, mal eu sabia, né, com 12 anos de idade, que eu já estava virando nutricionista. Então, quando eu chegava na sexta-feira, eu ia até o paiol, pegava o milho, debulhava o milho, colocava numa bacia, pegava aquele soro de leite que minha mãe tinha feito queijo, jogava ele lá na bacia e deixava aquele milho dormir no soro. Ele inchava, ficava mais macio e absorvia todo aquele soro de leite. No outro dia eu ia lá tratar da porquinha. E aquela porquinha minha foi crescendo, foi engordando, né? E eu pensei, queria comprar uma bicicleta. Eu não tinha bicicleta. Queria comprar minha primeira bicicleta. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou pegar essa porquinha, vou engordar, depois eu vou vender a porquinha e vou comprar minha bicicleta. Esse era o meu plano. E aí a porca começou a crescer, e eu comecei a fazer conta. Eu falei, rapaz, tem a história de você matar a galinha dos ovos de ouro, né? Eu falei, se eu matar a porquinha, acabou meu plantel. Então, o que eu fiz? Vou retardar um pouco mais o meu sonho, né? E aqui vai um conselho para os jovens, né? Que às vezes a gente quer as coisas tudo de imediato, e às vezes o melhor é você fazer um planejamento, esperar o momento certo para você empreender, para você crescer, ou para você adquirir alguma coisa que você queira. Pera, só um disclaimer. Você tinha que idade? 12 anos de idade. 12 anos? 12 anos. Caramba. Guardando o próprio porco, já planejando os negócios dele. Para realizar um sonho de consumo. A primeira bicicleta. A primeira bicicleta. E aí eu falei, então, vou fazer diferente. Eu vou pegar essa porquinha, andei no sítio vizinho, que ele tinha um cachaço, um porco, né, um namorado para ela, levei ela para namorar, ela cruzou, e aí nasceram 9 leitãozinhos. E aí, do fruto desse nascimento, eu engordei aqueles leitões e vendi lá em Maringá para os médicos no Natal para poder arrumar o dinheiro para comprar minha bicicleta, né? Você já entendeu que o porco dava bom, né? Então, Vender porco dava bom. Então, minha primeira experiência na suinocultura foi com 12 anos de idade, com uma leitoa. E aqui vai mais um conselho aí para os nossos jovens que estão nos ouvindo. Deus diz na sua palavra que é para nós sermos fiel no pouco, que sobre o muito Ele nos colocaria. E para tudo que nós formos fazer, para nós fazermos com excelência. Então, um menino de 12 anos de idade poderia ter pegado aquela leitoa e largado ela para lá. Não cuidar, não ir atrás de aprender, de fazer. Mas a minha dedicação, a maneira como que eu criei, acho que Deus olhou lá de cima e falou assim, esse Reinaldinho vai dar bom. Quem sabe um dia, quem sabe não, porque ele sabe todas as coisas, né? Começou como eleitor, mas um dia ele vai ser o rei do porco lá no Mato Grosso. E hoje nós temos aí mais de 200 mil animais nas nossas propriedades. 200 mil animais? Caramba, é muita coisa. E aí no final o senhor comprou a bicicleta. Eu comprei a bicicleta, mas teve um episódio anterior, já que você perguntou. Quando eu tinha, logo após, os meus 12 anos de idade, eu fui convidado para uma igreja, né? E eu tinha tido um episódio, tinha um padrasto, meus pais tinham separado, meu pai tinha sido dedicado quando tinha 2 anos de idade, depois meu padrasto acabou sendo o meu pai, né? Quem me ensinou, quem cuidou de mim, quem me ensinou a fazer conta de cabeça. E só que meus irmãos mais velhos, eles tiveram dificuldade em assimilar esse novo relacionamento da minha mãe, e o meu padrasto acabou saindo de casa, e um dia ele me pediu para que eu não o chamasse mais de pai, quando eu tinha 11 anos de idade. Nossa. E para mim foi uma situação muito traumática aquilo, porque se imagina, para uma criança que aos 2 anos o pai saiu de casa, depois teve um padrasto que era o seu pai herói, eu passava mais tempo com ele do que com minha mãe. Tudo que eu ia fazer era junto com ele, junto com Oséias, né? Eu conto essa história no livro. E eu ia para a escola, arrumava confusão, o Oséias ia lá resolver. Então ele era meu pai herói. E quando aconteceu esse episódio, eu fiquei muito triste. E eu me lembro que minha irmã
mais velha, me chamou para ir numa igreja. E eu fui mais por companhia com ela. Mas eu não estava muito feliz naqueles dias. E eu cheguei lá naquela igreja, e aí tinha lá um pastor, lá na frente, falando a respeito de um Deus. De um Deus que ama, de um Deus que cuida, de um Deus que é pai. E quando ele falou de um Deus que era pai, aquilo me chamou muita atenção. E parecia que ele começou a fazer um discurso que era só para mim, né? Falando que Deus quer ter um relacionamento conosco, que porque ele nos ama tanto que ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos o conhecer a paternidade dele, o cuidado dele. Eu lembro que no final daquela sessão, a única coisa que eu perguntei, né, um menino de 12 anos, em silêncio, perguntando para Deus que eu ainda não tinha intimidade com ele. Falei, Senhor, se o Senhor é verdadeiro, se o Senhor é um Deus mesmo, se o Senhor é Pai, algum dia o Senhor vai me pedir para não te chamar mais de pai? Nossa. Essa era a dúvida de um menino de 12 anos. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que nunca foi desejo dele que meu pai saísse de casa. Nunca foi desejo dele que meu padrasto pedisse para não chamar mais de pai. Mas que ele tinha permitido, até aqueles dias, que eles fizessem esse papel de pai. E a partir dali, eu já tinha condições de conhecer meu pai verdadeiro, meu pai celestial. E aí esse pastor fez um convite, eu fui à frente, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e naquela noite ele me deu uma Bíblia de presente. Porque todas as pessoas que iam à frente, visitante, ou que aceitasse Jesus, ganhavam de presente uma Bíblia. E eu voltei para casa completamente feliz, satisfeito, alegre, com aquele vazio que eu tinha preenchido, aquela tristeza tinha ido embora. E aí eu cheguei, compartilhei com a minha mãe, né, e ela comecei a entender, e eu falei, eu quero voltar na igreja de novo domingo que vem. E aí eu fui no próximo domingo na igreja. E eu cheguei lá, mesma coisa, o culto, tudo. No final, o pastor fez um chamamento. Falou, olha, quem está aqui, se quiserem trazer uma oferta, trazer, né, um dízimo, alguma coisa aqui à frente, nós vamos usar esse dinheiro para comprar mais Bíblias. Porque as Bíblias que nós temos estão acabando. E foi embora, eu olhei, ninguém foi à frente. No próximo domingo eu voltei de novo à igreja. E chegou no final do culto, o pastor fez o mesmo apelo. Se tiver alguém que queira ofertar, algumas Bíblias, vem à frente. E eu fiquei prestando atenção e ninguém foi. Mas aquela Bíblia fez tão bem para mim, eu fiquei tão feliz, que quando eu voltei para casa, eu falei, mamãe, eu quero fazer uma coisa. Ela falou, o quê? Eu quero dar um dinheiro para comprar Bíblias lá na igreja. Porque já faz 2 domingos que o pastor chamou e ninguém foi à frente. Ela falou, aí, o que você quer fazer? Eu quero pegar aquele dinheiro que eu tenho para dar, para comprar Bíblias. Ela, mas quanto? Falei, tudo. Mas espera um pouquinho. O dinheiro das suas porcas, o dinheiro da faxina, o dinheiro que você pega ferro velho, o dinheiro que você lava carro de vizinho, o dinheiro que faz 2 anos que você está guardando para comprar bicicleta, você quer pegar todo esse dinheiro e dar na igreja? Eu falei, E a minha mãe, ela não estava indo à igreja, mas era uma mulher muito sensível. Ela falou, então, Reinaldinho, se você quiser, amanhã vai na hora do almoço lá na clínica, no consultório que ela trabalhava, e eu vou com você lá na Caixa Econômica. A Caixa Econômica tinha caderneta de poupança, e ela era uma carteirinha, todos os depósitos estavam guardados ali dentro. Né? Eu tenho essa imagem até hoje, eu lembro até hoje que eram uns canhotinhos amarelos. E eu tinha toda a minha cadernetinha ali, todo o dinheirinho que eu ganhava, eu depositava lá. Na segunda-feira, cedinho, eu fui lá com minha mãe na hora do almoço, ela foi lá na Caixa Econômica, e fomos lá sacar o dinheiro. Quando eu saquei o dinheiro na Caixa Econômica, do lado do banco tinha uma livraria evangélica. E aí eu fui lá na livraria e falei, eu quero comprar Bíblias. E a mulher mostrou um monte de Bíblias, eu falei, não, mas eu quero uma Bíblia bem bonita. E aí ela mostrou uma Bíblia com capa de couro. Eu achei linda aquela Bíblia. E aí eu comprei 14 lindas Bíblias, que era tudo o meu dinheiro e minhas economias durante aqueles 2 anos. Coloquei numa caixa de papelão que ela me deu e estava indo para casa. Só que do centro da cidade até minha casa, a igreja que eu estava frequentando era no meio do caminho. E aí eu pensei, poxa, eu vou para casa e só domingo que eu vou levar essas Bíblias, né? Aquela ansiedade de criança, né? Eu falei, vou passar aqui. E nas igrejas antigamente, geralmente, o pastor morava na frente da igreja. E assim era lá. A casa dele ficava ali do lado da igreja. Aí eu fui lá, bati palma, o pastor saiu. Falei, pastor, eu queria conversar com o senhor. Ele falou, pode entrar aqui, Reinaldinho.
E aí ele entrei na casa e entreguei, falei, me trazer um presente. E aí eu entreguei aquele presente, aquela caixa de papelão com as Bíblias dentro. E quando ele abriu, que ele viu as Bíblias, ele começou a chorar. E eu vendo aquilo, eu fiquei assustado, porque eu pensei, eu acho que ele está achando que são poucas Bíblias. E aí ele começou a chorar, e ele falou assim, Rinaldinho, eu estava hoje aqui, pela manhã, era segunda-feira, ele tinha pedido no dia anterior, domingo à noite, a oferta. Ninguém tinha dado. Eu estava aqui de joelhos, na minha sala, orando agora e falando para Deus, Deus, eu não vou mais pedir oferta para comprar Bíblia. Eu já pedi 2 domingos, não veio uma pessoa para trazer essa Bíblia aqui. E aí, quando eu estava ajoelhado, o Espírito Santo falou no meu coração, não precisa mais orar. Eu levantei um grande homem para poder trazer as Bíblias. E daí meia hora eu chego na casa dele com aquela caixa de Bíblias. Então, as minhas economias de 2 anos, que era comprar bicicleta, eu dei as Bíblias. Mas como Deus não fica devendo nada para ninguém, e Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, em poucos dias eu arrumei um emprego na clínica, arrumei um emprego no sindicato médico, fazendo cobrança, eu ia para os bancos como office boy, fazer serviço para os médicos, eles me davam gorjeta. Em poucas semanas, em poucos meses, chegaram 5 bicicletas importadas numa loja lá em Maringá. 4 delas foram vendidas para filhos do médico. E a 5ª, meu papai do céu deu para mim de presente. Caramba! Nossa, sem palavras depois dessa história. E isso que o senhor falou é muito interessante na parte ali sobre paternidade. Hoje a gente vê que os jovens eles têm essa dificuldade de ter uma referência. Né? A gente fala da gente que está na política. É muito difícil a gente ter uma referência de político. Né? Graças a Deus, no Partido Novo, a gente tem pessoas bem intencionadas, assim como no PL, que a gente tem essa coligação. Mas as pessoas têm essa dificuldade de ter uma referência num político, num pai, numa mãe. E essa história que o senhor falou é muito bonita. Então você, jovem, está passando por uma situação parecida, não tem uma referência, não tem um pai, não tem uma mãe presente, saiba que tem o Papai do Céu lá em cima, que pode estar aí te auxiliando, estando aí presente na sua vida, cuidando, um cara que você vai poder chamar de pai e que não vai falar para você parar de chamar de pai. Nossa, que história bonita, hein? Sim. E é isso que Deus tem feito na minha vida, né? Então, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente faz as coisas com excelência, né? Na palavra de Deus diz que é para a gente buscar primeiro o reino dele e sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, tudo que eu fiz na minha vida, sempre procurei fazer com excelência, sempre fazer o melhor, porque ele também diz na palavra dele que é para nós fazermos com excelência como se fosse para Deus. Então, em todos os empregos que eu passei, em todo o serviço que eu fiz, eu sempre procurei entregar mais, fazer mais. Quando eu trabalhava ainda como funcionário, todas as vezes que eu cheguei para o meu patrão para pedir dispensa ou para pedir demissão, nunca eles me deixaram sair. Sempre eles faziam uma contraproposta, sempre eles aumentavam o meu salário, sempre eles me davam uma promoção, porque eles não queriam me perder como funcionário, porque eu sempre fui um excelente funcionário. Então, quando você disse, né, a esposa não precisa mais, né, precisa de um marido de aluguel, eu sei como fazer faxina, eu sei como limpar. Então, eu sei como poder cobrar também, porque se precisar eu sei fazer, eu sei cozinhar, eu sei fazer tudo, né? Hoje faço pouco, mas se precisar eu sei fazer. Eu estive agora falando um pouco a respeito de Raiz da Liberdade. Eu tive esse final de semana retrasado em Belo Horizonte, participando de um evento da Acton, que é uma think tank americana, falando justamente a respeito de liberdade, né? Liberdade econômica, sobre princípios, sobre os valores, sobre conservadorismo. Inclusive, né, tinham 2 preletores bem conhecidos, que um é o Antônio Cabreiro, ex-ministro da Agricultura, que também ele tem o think tank dele, Fé e Trabalho, que é um dos maiores do Brasil, e o Marcel Van Hatten, que é o nosso candidato do Novo, né, ao Senado pelo Rio Grande do Sul, também foi um dos preletores, e eu tive lá podendo compartilhar com eles um pouco essas histórias de empreendedorismo, essas histórias sobre liberdade econômica, é o que nós precisamos, que é o que nós queremos fazer no governo do Mato Grosso. Né? Nós queremos tirar o peso do Estado para aquele que quer empreender,
Porque hoje, muitas vezes, se o jovem tem um sonho, se ele quer fazer, né, uma startup, se ele quer fazer um pequeno negócio, a burocracia para ele conseguir as licenças, as autorizações, acaba impedindo e deixando ele na informalidade. E eu e o governador Wellington, nós vamos quebrar isso, nós vamos dar oportunidade, nós vamos ser parceiro daqueles que querem trabalhar, que querem empreender, porque o governo do estado ele não gera emprego. O que gera emprego são os pequenos, os médios, os grandes empresários, que gera riqueza. Pelo contrário, o governo sempre está querendo tirar essa riqueza através do pagamento de impostos. Né? E nós queremos fazer um governo focado para pessoas, não olhar para famílias, não ficar olhando só em obras. Lógico que obras são importantes, mas a qualidade de vida das pessoas é muito mais importante. E os jovens podem contar comigo e com o governador Wellington, que nós vamos ser parceiros da juventude para auxiliá-los, para que eles possam sonhar, dando a eles uma educação de qualidade, dando a eles oportunidades, né? E podendo abrir portas para que eles possam construir seus sonhos e seus projetos. Reinaldo, você já pensou qual vai ser a sua decisão nos primeiros 100 dias de governo, né? A sua e do Wellington já tem isso pronto? Olha, com o governador, ele tem uma ideia muito clara de atração de investimento, de visitar o mundo todo para trazer novas indústrias, gerar tecnologia. O governador Wellington, ele é muito parceiro das universidades, né, dos centros tecnológicos. Ele sempre emenda, sempre trazendo novos campos, novas universidades. Então, esse é um DNA dele. Como médico veterinário, como quem teve a vida transformada pela educação. Eu também me estudei a vida toda em colégio público, fiz uma universidade pública, me formei em zootecnia, depois de fazer mestrado em nutrição animal. Lembra da porquinha? Mal sabia eu que depois ia virar nutricionista, né? E que o soro de leite é um excelente ingrediente para a suinocultura. Inclusive, até hoje em dia, todas as rações de leitão, elas vão soro de leite na ração, né? Então, eu não sabia isso com 12 anos, hoje eu sei, mas eu já estava dando uma direção daquilo que eu ia fazer. Então, esses 100 primeiros dias, na minha opinião, a primeira coisa que nós temos que fazer é conversar em todas as secretarias, com todos os funcionários públicos. Saber qual que é a necessidade que cada um está tendo, o porquê que as coisas estão acontecendo, ou porquê as coisas estão deixando de acontecer. É fazer, você entendeu? É tirar a tampa e enxergar lá o que está ocorrendo. Porque muitas vezes a gente pode ficar descontente com um serviço, com outra coisa, mas a gente não sabe qual é a realidade. O que está impedindo daquilo acontecer? Então, fazer esse raio-x, entendeu? De olhar para dentro da estrutura do governo do Estado, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser restaurado, o apoio que precisa ser dado ao servidor público, para que ele possa fazer um melhor serviço, atender melhor a sociedade, né? E uma das coisas que o governador Wellington já disse que ele vai fazer é a questão do pagamento do RGA, né? Então, o reajuste do servidor, ele é por lei. Nada justifica você não pagar o aumento de salário. É direito do servidor. Que é a correção salarial, não é nem aumento, é a correção, né? Então, não dá para ficar alegando que não tem dinheiro em caixa quando o Estado está com superávit e fazendo obras grandiosas aí que a gente não sabe se são prioridades ou não, né? E eu acho que fica fácil. Se você perguntar para um servidor público, você prefere receber seu salário em dia com reajuste ou você prefere uma vez por ano ir num parque e fazer um passeio? Eu acho que 100% dos servidores vão falar que ele quer receber o aumento dele no salário para que ele possa dar uma educação melhor para seu filho, para que ele possa comprar 1 quilo mais de carne no mercado, para que ele possa dar melhor qualidade de vida para a sua família, né? Para ele escolher. Então, eu acredito que é isso. É olhar para dentro de casa, ver o que nós precisamos aprender com os nossos servidores públicos que já estão, porque entra governo, sai governo, o servidor está lá, né? Muda o governador, entra o novo governador, mas o servidor está lá. Então, nós ouvirmos as demandas deles e aprendermos com eles que já estão aqui para que a gente possa trazer a nossa realidade, tanto do governador Wellington, como um parlamentar que foi durante 34 anos da vida pública dele, com a experiência de arrecadar, de ir atrás de emendas, de ir atrás de recursos e trazer para o governo do Estado, como a minha própria experiência empresarial na iniciativa privada, né, de como poder gerar emprego e renda, a gente juntar essas duas experiências e fazer o melhor pela população do Mato Grosso. Reinaldo, você comentou aqui que o Jair Bolsonaro já foi na tua fazenda e tudo mais.
A Michele também já foi lá, né? A Michele. A Michele na Já Fazenda foi? não. O Eduardo já O foi. Eduardo. É. E aí me vem uma dúvida aqui também, que com relação a você ser convidado a ser vice-governador. O Jair, a Michele, teve alguma coisa a ver com isso ou não? Conta pra gente essa história aí. Tiveram uma coisa, não. Eles tiveram 100% da coisa. Né? Graças a Deus pelo relacionamento de confiança, né? Por princípios e valores que nós temos comuns com o presidente Bolsonaro, com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Fui coordenador da campanha dele em 2022, coordenei a campanha dele em todo o estado do Mato Grosso, e sou muito amigo do Eduardo, né? Também um amigo pessoal. Então, tudo isso levou eles a estarem indicando o meu nome para ser candidato a vice-governador. Até porque hoje ainda tem muito ruído de comunicação com a própria direita, né, dentro do próprio partido e outras lideranças no estado, e eles reconhecem em mim como um agente pacificador, como aquele que consegue aglutinar, como nós já fizemos isso em 2022, para que nós possamos estar unidos aqui no Mato Grosso, para que a gente possa ganhar essa eleição não só para o governo do estado, mas principalmente para que nós conseguimos eleger os nossos senadores, deputados federais e o nosso presidente da República, né, o 22, Flávio Bolsonaro, porque nós sabemos que essa eleição vai estar muito acirrada. Nós não podemos correr o risco de chegar desunido, dividido na eleição e perder aqui, talvez, deixar de conquistar 50 mil ou 100 mil votos a mais para o Flávio Bolsonaro, porque essa pode ser a diferença entre ganhar ou perder a eleição. Então, a indicação realmente veio, né, da família Bolsonaro, através da primeira-dama Michele Bolsonaro, e eu pretendo e vou honrar muito a confiança, a indicação dela, não só na campanha, mas no governo do estado a partir do ano que vem, quando, se Deus quiser, permitir que nós estejamos lá. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Maria já prepara uma aí também Tá para bom. fazer. Eu gostaria de saber essa relação, porque você é do Partido Novo, o Flávio Bolsonaro do PL. Hoje você está como vice do governador do PL. Para presidente, é Flávio ou Zema? Eu acredito que nós temos as duas opções, né? A população, quanto mais alternativas, é melhor para ela poder escolher, não é verdade? Uhum. Acredito que tanto o Zema como o Flávio são candidatos de direita e que são candidatos que merecem o voto. O que nós não podemos é brigar nesse primeiro turno, né? E para que nós não destruamos as pontes, para que no segundo turno todos nós possamos estar unidos para vencer o governo do Brasil. É isso que eu creio. Vai estar bem político Exatamente, mesmo, ó. Thiago. Tá Gostei de ver. escrito aqui, ó. Fora Lula de uma vez. Segundo turno, todos nós contra eles, mas isso é bem interessante o que o senhor falou. Mas voltando ao assunto que o senhor falou, do que o senhor e o Wellington vai fazer no governo do estado, isso é o que a gente precisa. Sabe, os últimos governos, eles olham para dentro da máquina pública e só viram como tirar. Em vez de, como o senhor falou, fazer o reajuste do RGA, foi ver dívidas ali, precatórios, que foram para pagar fora do orçamento. Então, eu acho que a população mato-grossense, ela tem que ter essa noção e entender o que a gente precisa de fato, porque ficar perpetuando aquilo que não tá dando certo, ficar perpetuando recorde de feminicídio, ficar perpetuando escândalo atrás de escândalo de corrupção, gente, pelo amor de Deus, a gente teve um governador que saiu do exercício em... Quando que foi a descompatibilização? Foi abril. Em abril saiu e em menos de alguns meses já teve operação. Então, acho que a população mato-grossense, ela tem que entender que não dá para continuar as coisas do jeito que estão. E é bom que, como você falou, a experiência do Wellington na iniciativa pública não, na atividade parlamentar. Atividade parlamentar e o senhor na iniciativa privada vai dar muito certo. Eu acredito que Mato Grosso tem muito a ganhar com isso. Maria, você tá com alguma pergunta aí quando a gente pega um golinho d'água? Eu queria fazer duas que são conjuntas. Aqui, o senhor é o rei do porco. Então, o senhor já falou da questão de trazer indústria, né, parque tecnológico, tudo mais, educação, reajuste. Mas pode falar um pouquinho de quais pastas, quais as propostas, tanto para o agronegócio e pecuária, né? E também para as pessoas que não entendem muito dessa área.
de quais são as propostas, porque o Mato Grosso é assim, um dos maiores exportadores do mundo, é um celeiro aqui. Então, de como, das principais pastas, o que vai depender nesse governo e como isso influencia a vida das pessoas que não estão, não acompanham, né? Excelente pergunta, Maria Eduardo. Primeiro, quando a gente fala do agronegócio, às vezes a população só pensa, só fazendeiro, aquelas grandes fazendas, né, ricos e tal. Só que o agronegócio, ele movimenta toda a economia. Então, uma das principais propostas que eu e o governador Wellington Fagundes nós temos é de nós industrializarmos aqui no Mato Grosso. Porque o que ocorre hoje? Os nossos produtores rurais, eles estão de parabéns. Produzem muito e produzem com excelência. A agricultura do Mato Grosso, ela é tão competitiva como as melhores agriculturas de todo o mundo. Estados Unidos, Europa, os índices de produtividade nossos são excelentes. Só que o que acontece? Nós pegamos o nosso milho e exportamos ou para outros estados ou para outros países. Pega a nossa soja, manda para outros estados ou para outros países. Pega o nosso algodão, outros estados, outros países. Então a gente acaba exportando commodities sem agregar valor. A partir do momento que nós trouxermos as agroindústrias, industrializarmos o Mato Grosso, nós vamos começar a gerar emprego e renda aqui. Ao invés de mandar matéria-prima para gerar emprego e renda lá na China, nós vamos gerar emprego e renda aqui. E aí o que acontece? Quanto mais tecnificada for a indústria, vai gerar melhores postos de trabalho. Melhores postos de trabalho é melhor remuneração. O funcionário vai ganhar mais. O jovem vai ter oportunidade do primeiro emprego. Por quê? Porque se você pega uma propriedade hoje, só dar um exemplo, que numa das nossas granjas ali em Diamantino, para eu alimentar os meus porquinhos ali em Diamantino, eu precisaria plantar 12 mil hectares de milho para poder alimentar eles durante o ano, certo? Se eu tivesse uma fazenda de 12 mil hectares, com essa tecnologia maravilhosa que nós temos, essas colheitadeiras enormes, tudo isso, talvez eu gerasse na fazenda de emprego direto durante o ano todo, sei lá, 20 empregos, 25 empregos. O restante, na safra, se contrata mais alguns diaristas e acaba fazendo. Mas gerar lá 20 empregos. A hora que eu pego esses mesmos 12 mil hectares, esse milho produzido ali, ao invés de colocar numa carreta e mandar embora para o porto, eu transformo ele em ração, eu passo a gerar 400 empregos. Caramba. Que é o que nós temos na nossa criação. Estou dando um exemplo prático do que acontece aqui em Diamantino. Se fosse plantar só milho, 20. Se eu vou transformar em suíno, 400. Eu multipliquei por 20. E gerei emprego e renda. Esses 400 famílias vão comprar no mercado, vão cortar o cabelo, vão abastecer a moto, vão comprar roupa e vão gastar na economia, certo? A economia está girando. Quando eu transfiro esses 400 esses suínos vivos para um frigorífico, eu saio de 20 empregos da agricultura para 400 empregos na criação de suíno e eu passo para 1.000 empregos no frigorífico. Caramba. Vocês estão entendendo como que é um efeito multiplicador e exponencial? E tudo isso vai gerando emprego e renda aqui no interior do Mato Grosso. Esse é o exemplo que nós queremos fazer para poder... Que daí vai para mercados, restaurantes, e aí vai empregar outras aí ao invés de pessoas você também. vender um saco de milho a R$45, você vai vender 1 quilo de picanha suína a R$45. Em vez de vender 60 quilos de milho, você vende 1 quilo de carne. Então você agrega valor 60 vezes mais. Isso é um dos temas que a gente até conversou no episódio com o Carlos Ferraz, que é a produtividade do Brasil ser baixa. A gente pega e exporta todos esses... Isso que o nosso estado gera, isso que o Brasil todo gera, a gente acaba exportando e a produtividade da gente pegar, desenvolver um produto aqui, acaba se perdendo e a gente não gera valor. Né? Teve toda essa situação de queda de braço com os Estados Unidos de balança comercial, e uma das coisas que o pessoal falava muito era tipo, pô, os Estados Unidos reclamam, mas eles estão muito mais vantagem, porque enquanto a gente importa iPhone, eles pegam, sei lá, toneladas de soja. O que é mais caro? Uma tonelada de iPhone ou uma tonelada de soja? Com certeza. Então, essa proposta que o senhor está dizendo é muito importante. E trazer leis que funcionem aqui no estado, porque não faz sentido, por exemplo, o senhor pegar os seus porcos aqui e levar para abater em outro estado, porque tem um benefício, um subsídio, né? Além de encarecer, porque tem o transporte, aí tem diesel. Então, essa ideia de, eu não sei nem se é essa palavra, mas de verticalizar essa operação mesmo, aqui, verticalizar. Nossa, vai trazer resultados para o estado assim, de geração de emprego, de geração de riqueza
que vai ser fantástico. E é isso mesmo, você está certo, Thiago, porque quando nós transferimos o produto para ser processado em outro estado, em outro país, nós estamos gerando emprego e renda lá no outro estado. E o Mato Grosso continua aqui produzindo commodity, né? Mandando a matéria-prima e o outro está industrializando e ganhando valor e gerando emprego, receita, impostos, porque vai gerar imposto também. Então, o imposto que você tem vendendo um saco de milho é diferente do imposto que você tem vendendo 1 quilo de picanha suína, né? Então, fora todo aquele que você já gerou na cadeia intermediária. Então, trabalhar para industrialização e, principalmente, industrialização nas regiões aonde não tem. O que acontece hoje? Nós temos aqui um eixo de prosperidade dentro do Mato Grosso, né, na chamada IBR-163, no entorno, que você parece que você está em outro mundo. Né? Quando você anda nesses municípios, estão de parabéns, são municípios desenvolvidos, qualidade de vida. Mas para eu e o senador Wellington, né, nosso próximo governador, que conhecemos o estado do Mato Grosso, que já rodamos esse estado todo, você tem regiões que você anda no Mato Grosso que parece que você não está no Mato Grosso. Parece que você está numa realidade muito distante de 40, 50 anos atrás. Sem infraestrutura, sem estrada, sem escola, sem assistência básica, sem condições de desenvolvimento, né? E não precisa ir muito longe não, gente. Pega aqui a Baixada Cuiabana, pega aqui Várzea Grande, pega aqui em Cuiabá. Cuiabá é um absurdo para o estado que é dito o celeiro do mundo, o celeiro do Brasil, ter fila do ossinho ainda de situações de vulnerabilidade que não foram tratadas por todo esse governo todos esses anos. Então nós precisamos ir para as regiões que mais precisam de desenvolvimento, o Estado tem que ser esse parceiro. E ele tem que dar esse incentivo para que a indústria não queira só vir aqui, vamos ficar só, né, nesses municípios que já são hoje referência. Vamos dar condições, infraestrutura de deslocamento, de escoamento e benefícios tributários para que eles possam implantar as indústrias nas regiões mais pobres, para que possa gerar emprego e renda lá e mudar a realidade nessas regiões longínquas do estado do Mato Grosso. Reinaldo, o nosso público do nosso Instagram a partir de 16 anos, né? O jovem de 16 anos, por que ele votaria no Wellington e no Reinaldo? Porque o jovem ali de 16 anos mesmo, que está assistindo a gente agora no Instagram, deve votar em vocês. Eu falo que se o jovem de 16 anos, se ele está satisfeito com o que ele está produzindo e com o que ele está recebendo, continua votando nos mesmos que estão aí. Ele não precisa mudar. Agora, se ele quiser ter uma nova esperança, uma nova expectativa, se ele quer mudar de vida, se ele quer ter um parceiro do lado dele para ajudar ele a ter uma educação de qualidade, para ajudá-lo a montar a sua empresa, a sua startup, ele vai encontrar no governador Wellington e no Reinaldo um parceiro de portas abertas com políticas públicas que vai trazer não só esperança, mas vai trazer para eles a oportunidade de eles realizarem seus sonhos e seus projetos. Maravilha. Eu queria também pedir para você um conselho. Na verdade, quando eu comecei esse pensamento, eu pedi um conselho para o Reinaldo. Era que você já adiantou, mas eu vou falar um pouco disso. Que hoje, a geração Z, né, que é a nossa, acredito que sua filha mais nova também seja, nós temos essa... tem que ser tudo imediato, rápido. Tem que ser para ontem. Você estava contando já a sua história de como você cresceu a partir de 6 anos. Então, que você está 50 anos trabalhando, são 50 anos desenvolvendo, não foi de um dia para outro. Então, esse conselho você já deixou um pouquinho. O outro que você deixou, que foi sempre fazer o melhor. Porque eu acho que hoje nós temos um grande problema, que as pessoas não... É muito difícil achar as pessoas que se dedicam e querem fazer o melhor. Que realmente entendam e acreditam no que elas estão fazendo. E você já falou disso também, de quando sua mãe exigiu que você trabalhasse bastante, que você fizesse a limpeza correta. Então agora falta o terceiro conselho. Se você tiver um conselho para os jovens de 16 a 29 anos, do novo jovem, qual você diria? Eu diria para você não desistir dos seus sonhos, não desistir dos seus projetos. Eu me lembro quando eu era criança, que eu ia para a casa dos meus avós, sempre vem aquela pergunta dos tios, das tias, né? O que você quer ser quando crescer? Uhum. E eu, sempre que me perguntava, eu falava, eu quero ser veterinário. Porque eu não conhecia o curso de zootecnia. Queria ser veterinário, porque eu amava bicho.
Eu via cachorro na rua, eu pegava, tinha gato, tinha galinha, eu tinha coelho, eu tinha tudo na minha casa. Então, eu falo para o jovem de 16 até 30 anos, olhar qual era o sonho que você tinha como criança. Porque ali já tem um bom indicativo do que você quer ser quando crescer. Só que muitos, no meio do caminho, ele pensou, não, eu não vou fazer isso porque eu quero ganhar dinheiro. Né? E às vezes acaba desvirtuando um caminho ou uma aptidão natural pensando só no recurso financeiro. Se eu fosse olhar para o curso do Tecni quando eu fui fazer, de cada 40 alunos que se formavam, um arrumava emprego. E era um emprego com salário reduzido. Meu primeiro salário era R$50 por semana, já era em reais. Ganhava R$200 por mês. Você entendeu? Então, se fosse pensar do ponto de vista financeiro, nunca ia fazer zootecnia. Então a pessoa fala, vamos fazer medicina, vamos fazer direito, vamos fazer, sabe, outros cursos, porque vai dar mais dinheiro. Não, você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que está no seu coração. Porque hoje existem pedreiros que ganham muito mais dinheiro do que engenheiros, do que arquitetos, porque eles são bons naquilo que eles fazem. Eles fazem com competência e tem fila de gente atrás deles. Sim. Então, muito mais do que o diploma, e eu não estou falando para não estudar, não. Falando muito mais do que o diploma, é você fazer com excelência, fazer bem feito. E você saber esperar. Vou dar um exemplo, você está falando da minha filha caçula, Ana Beatriz. Ana Beatriz, quando ela tinha de 16 para 17 anos, terminando o ensino fundamental e para a faculdade, eu e minha esposa estavam viajando, estavam até em Israel. Ela ligou para nós, mamãe, preciso falar com você, papai, quando voltar. Mãe já apavorada, imagina. Sim. Né? 15 mil quilômetros de distância. Não, Ana Beatriz, o que aconteceu? Não, quando você voltar... Não, fala agora, o que é? Ela falou assim, bom, estava pensando aqui o seguinte, se eu ganhar meu primeiro 1 milhão antes dos 18 anos, vocês me liberam de fazer faculdade? Olha a proposta dela, estava na cabeça dela. Rapidez, imediatismo, quero ganhar o meu primeiro 1 milhão. Eu falei, filha, beleza, é isso que você quer? Go ahead, vai para frente, faz acontecer. Pau na máquina. E ela foi, abriu uma empresa de danos, começou a vender, a coisa começou a dar certo e tal, mas no meio do caminho, aquele gás, o ímpeto da iniciativa foi arrefecendo, né? E aí depois veio pandemia, aí a coisa não andou e tal, e ela ficou meio parada, e hoje ela está se formando agora nesse ano em agronomia, porque ela não ganhou o primeiro 1 milhão dela com 18 anos, não porque ela não tinha capacidade, é porque no meio do caminho ela desistiu. Então, gente, aqui mais um conselho para o jovem. Melhor do que a iniciativa é a acabativa, entendeu? Você pode ter 1% de inspiração, mas o que vai fazer acontecer são os 99% de transpiração. É a perseverança, é a ousadia e não parar até a coisa acontecer. Maravilha. Deu um corte aí, né? Arrasou. Reinaldo, nós recebemos aqui também um candidato nosso do Partido Novo, que é o Bolsonaro da Shopee. E eu fiz uma pergunta para ele, que eu vou repetir essa pergunta para você, que assim como ele, você também já teve contato com o Jair Bolsonaro, enfim. E hoje, o Jair Bolsonaro, ninguém, nem os próprios filhos estão conseguindo falar com ele. Esse dia eu vi um Reels do Flávio Bolsonaro escrevendo uma carta para ele. Eu também mandei uma carta para ele esses dias. Emocionado. Falei pela carta. E aí eu queria saber de você, a pergunta é essa, se você tivesse 1 minuto ali, em frente a frente com o Jair Bolsonaro, o que você falaria para ele? Muito obrigado, presidente. Muito obrigado por tudo que o senhor fez pelo nosso país. Muito obrigado pela paixão que o senhor fez com que os brasileiros tivessem de novo pela nossa pátria. Muito obrigado que o senhor ter iniciado esse processo de nós conhecermos o que é o conservadorismo, o que é você lutar pela pátria, o que é você amar a família, os valores e princípios cristãos. Muito obrigado por o senhor ter dedicado a sua vida, ter entregado quase a sua vida numa campanha e hoje está num cárcere privado, mas o senhor deixou as suas ideias, elas não morreram e elas não estão encarceradas contigo. E esse é um dos motivos que eu estou aqui como candidato a vice-governador pelo Mato Grosso, junto com o nosso governador, o Wellington Fagundes. Maravilha. Estamos chegando, então, à reta final do nosso podcast, Thiago. Tem alguma pergunta final? A Maria? Eu tenho aqui. Final aí para a gente já encerrando. Né? A gente tem a chapa, além do senhor do Wellington Fagundes, a gente tem a chapa do Otaviano Pivetta com a Gisela Simone, da doutora Natasha com o Diogo Botelho, se eu não me engano,
e alguns outros ali, mas vamos focar nisso. Eu queria que o senhor desse uma breve opinião sobre o Otaviano Pivetta e sobre a Natasha. Eu sempre erro o sobrenome dela, não vou tentar falar, mas a doutora Natasha do Sancharenko, do PSD. Eu acredito que é nem opinião pessoal, né? Eu acredito que o nosso jovem, o nosso eleitor mato-grossense, tem que olhar o que ele quer para o Mato Grosso. Se ele estiver satisfeito com a saúde no Mato Grosso, se tem médico, se está tendo remédio, se tem consulta especializada, se não tem fila para cirurgia, não é verdade? Se tem emprego para todo mundo, se o asfalto não está esfarelando, se a rua está tranquila, você entendeu? Se a segurança, se as mulheres não estão morrendo, vota no candidato que representa a continuação desse governo, certo? Se o eleitor está satisfeito com a política nacional, se está satisfeito com os juros altos, se está satisfeito, né, com a economia que não está andando, se está satisfeito com os valores que estão sendo transmitidos, se está satisfeito com corrupção, ele fica com a candidata que é apoiado pelo presidente Lula. Agora, se o jovem mato-grossense, ou eleitor mato-grossense, a eleitora mato-grossense, não está satisfeito com o que está acontecendo no Mato Grosso, e nem está satisfeito com o que está acontecendo no Brasil, vota Flávio 22 lá e vota o Wellington 22 aqui. Eu acho que, a gente pulou muita etapa esse podcast, e agora o senhor fez lembrar de uma pergunta que a gente não fez, que é que todo mundo quer saber, né? Afinal, todo mundo aqui, novo, como que começou essa história de amor do Partido Novo? Porque eu sei que o senhor já foi de outro partido, né? O senhor foi candidato assinado pelo qual mesmo? PSC. PSC, virou Podemos. Virou Podemos? É. Como que foi o senhor conhecer o partido e depois se filiar a ele? Na verdade, eu sempre fui um admirador do Partido Novo. Porque o Partido Novo, verdadeiramente, ele é um partido, né? Ele tem sua ideologia, tem seus princípios, seus valores, né? Não é um partido fisiológico. Então, para você ser candidato, você passa por sabatina, você passa por concurso. E a Ana Beatriz, a minha filha mais nova, quando ela, papai, eu quero entrar para a política, eu quero aprender mais a respeito disso. Aonde ela se filiou há 8 anos atrás, 9 anos atrás? No Novo? No Partido Novo. Caramba! Há 9 anos atrás, com 16 anos de idade. Entendeu? Participou de várias reuniões do Novo Jovem, certo? Para poder entender. Porque o Partido Novo é esse partido de formação política, né? De construção, de identidade. Eu fui, alguns anos atrás, convidado para o Novo para ser candidato a prefeito de Cuiabá. Me filiei ao Novo, participei das seletivas, fui aprovado como pré-candidato, mas achei que naquele momento eu não deveria disputar a eleição. E depois eu fui candidato ao Senado pelo PSC e, na sequência, o presidente Bolsonaro me chamou para ser coordenador da campanha dele, então me filiei ao PL de 2022 até o início desse ano. Né? Então, mas sempre aliado ao quê? Princípios, valores, conservadorismo, liberdade econômica, geração de emprego e renda, anticorrupção, sempre foram os pilares que eu acreditei. Caramba, e agora, depois de porque o senhor entrou assim no 45 do segundo tempo, né? Na prorrogação. Na prorrogação. E que bom que o senhor estava no Partido Novo, que bom que a gente conseguiu fazer essa composição, a gente fica muito feliz em não só porque o senhor já era colega nosso de partido, mas agora como nosso candidato, que a gente tem agora uma chapa muito boa para federal, para estadual, tem o deputado Alírio Nascimento, que já nos representa na Assembleia Legislativa, e agora, ano que vem, também tem um representante do Novo no cargo executivo estadual, e eu acho que em nome do Novo Jovem todo mundo fica muito feliz. A gente tem um pedido, o presidente não, ainda não, Romeu Zema, quando ele governava Minas, ele fez uma Secretaria da Juventude, e nessa Secretaria da Juventude, eu estava no Encontro Nacional, a gente conversou com o pessoal de lá, qual que era a função? Atender as demandas dos jovens e conseguir ali na capacitação e na ajuda do primeiro emprego. Então, quando o senhor estiver com o Wellington ali, decidindo, fazendo a reforma administrativa, lembra dos jovens, que a gente vai estar ali apoiando, fazendo política pública, que a gente puder ali estar auxiliando para o jovem estar conquistando seu primeiro emprego, que eu acho que é uma coisa que nenhum governo do estado de Mato Grosso teve esse olhar para o jovem. Eu acredito o seguinte, que nós talvez não vamos criar mais uma secretaria para a juventude, porque uma das nossas políticas é a gente poder fazer o enxugamento da máquina, exatamente. Você entendeu? Reduzir custos para que a gente possa ter mais investimento. Mas, quem sabe, na Secretaria de
de Inovação e Tecnologia, tem uma diretoria jovem. Uma Na subsecretaria. secretaria, uma subsecretaria. Na Secretaria de Indústria e Comércio, você tem ali uma diretoria, né, uma subsecretaria, para que o jovem possa também estar participando ali. Vocês podem ter certeza que nós queremos os jovens junto conosco. Gente, que maravilha receber o Rei do Porco hoje aqui no nosso podcast. Foi bom demais. A gente tem mais coisa para perguntar, mas só que o nosso podcast ele tem 1 hora de duração, já deu o nosso tempo hoje aqui, então foi muito bom estar com você. Eu queria entrar mais no assunto do livro também. Esse livro está disponível para venda ou não? Mas eu vou ler e aí eu vou montar uma série de perguntas. A gente vai ter que marcar pra parte 2, tá bom? Vai ter que marcar outro podcast para vir aqui. Então agora estamos em campanha, né? 22 aí, 22. O Ed Fagundes e Reinaldo Moraes. E, pessoal, gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui junto com a gente. O nosso podcast chegou ao fim. Você que não está inscrito no nosso canal, a gente sempre vê aqui que a maioria das pessoas que assiste o nosso podcast não está inscrito no canal. Já se inscreve no nosso canal. Deixe seu like aí, um comentário também da próxima pessoa do Novo que você quer ver aqui que a gente entreviste, dos nossos candidatos, ou personalidade do Novo também, a gente consegue convidar e trazer aqui. E siga a gente no Instagram, lá que a gente comunica primeiro as novidades no nosso Instagram, Thiago. @novojovem.mt. E antes de encerrar, vamos deixar o nosso convidado fazer as declarações finais dele? Eu quero só agradecer pelo esse papo descontraído de vocês, mas com muito conteúdo, com muita seriedade, né? E quero convidar a toda a nossa juventude do Mato Grosso, você que está assistindo ao podcast, você que está pegando esses cortes aí nas redes sociais, cara, vem junto conosco, vamos construir um novo Mato Grosso, de oportunidade para todos, para que a gente possa desenvolver esse estado, para que nós possamos fazer com que os nossos jovens possam realizar os seus sonhos e projetos aqui no Mato Grosso, para que não precisa sair daqui. Aqui vai ter muita oportunidade através do nosso governo. Então ajude a compartilhar, dá seu like aqui no YouTube, compartilha essa mensagem, traga mais gente engajado e vamos junto em outubro ganhar essa eleição e vamos governar junto conosco ano que vem o estado do Mato Grosso. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a Até mais, próxima. tchau. Tchau, tchau.